inocência não é algo que cabe em um mundo de maldições. Por isso, Megumi teve o seu corpo tomado por Sukuna, enquanto Itadori só pôde observar enquanto tudo isso acontecia. Aliás, não adiantou de nada tentar salvar todas as pessoas e se esquecer de si mesmo. Por isso, fique à mercê do destino e morra como um palhaço. Que capítulo bombástico, galera! Mano Joe aqui tá na área pra comentar mais esse capítulo 212 de Jujutsu Kaisen, que deu a grande virada no jogo do abate. Simplesmente algo que alguns, entre aspas, esperavam, não sabiam como ia acontecer, mas aconteceu de uma forma surpreendente, diferente, que faz com que a história dê aquela super virada. Porque agora é Sukuna quem está no controle do corpo de Megumi. E será que veremos realmente Itadori lutar contra o seu amigo, ou Sukuna sairá dali para lutar com os outros feiticeiros Jujutsu do passado? Se você quer saber tudo sobre esse capítulo, então fica nesse vídeo até o final, vamos conferir certinho tudo o que aconteceu, porque, gente, foi sensacional, tá bombando em tudo quanto é lugar, foi o hype, assim, da semana, e Jujutsu daqui em diante promete cada vez mais ficar mais insanos. E nós temos alguns, entre aspas, foreshadowings que a gente pode detalhar com um pouco mais de certeza, uma vez que agora tudo aconteceu no capítulo 212. Então, bora conferir aqui junto com o Mano Joe. Antes de mais nada, já vou agradecer a todo mundo que tá deixando aquele like. Tá deixando aí? Deixou? Deixa aí, pô! Muito obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo, compartilhando, comentando, e vamos direto pra esse capítulo sem mais enrolação. Primeiramente, nós vamos começar esse capítulo com um flashback do Megumi com a Tsumiki, antes um pouquinho deles entrarem ali, aparentemente nas colônias. E é então que, ao se encontrar com a sua irmã, a primeira pergunta que ela faz é de quanto tempo se passou, quanto tempo mais ou menos ela tá ali e tudo mais. O Megumi fala que tá 1 ano e 7 meses, mais ou menos, por aí. E o Megumi pergunta pra ela se ela sabe sobre o jogo do abate. E aí que vai o detalhe, porque todas as pessoas do mundo Jujutsu, desde a Nita, que é uma das assistentes dos feiticeiros, entre as outras pessoas que estavam ao redor da Tsumiki, todos eles falaram não só sobre o jogo do abate, mas também sobre o Gojo, entre um monte de coisa. Por isso que a Tsumiki, nesse momento, ela fala assim, poxa, e o Gojo, o que aconteceu? Vocês tinham esse trabalho todo? Nossa, que perigo, né? E o Megumi, todo cheio de si, fala pra ela nem se preocupar com isso, porque ele e os seus amigos vão lidar com tudo. Então ele acaba só se preocupando com o bem-estar da sua irmã. E é então que ela dá uma certa risadinha e fala assim, poxa, você nunca muda, hein? Parece que as coisas nunca mudam com você. Ou seja, sempre se importando muito mais com os outros do que com si mesmo. Por isso que o Megumi e o Itadori, eles têm esse ponto em comum. Porque embora o Megumi, ele diga que ele não liga para certas pessoas, XY e tudo, ele realmente se importa com as pessoas. Ele sempre se importa mais com as outras pessoas do que com si mesmo. A única diferença pro Itadori é que o Itadori liga até para as pessoas que ele não conhece. Já o Megumi não liga tanto se a pessoa conhece ou desconhece ele. E aí que vai mais um detalhe, porque ela dá uma risadinha, e nessa risadinha ela mostra uma outra faceta. E a gente vai descobrir que quem está no corpo dela é um espírito amaldiçoado chamado de Yorozu. E isso pode nos remeter aos primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen, que quando o Itadori vai tentar salvar um preso, ele queria salvar o preso de toda maneira, porque não importava se era preso, se não era não sei o que. E o Megumi diz pra ele naquele momento, poxa, você vai salvar alguém que pode matar mais pessoas mais pra frente? E bom, é isso que vai se virar contra o próprio Megumi, porque tecnicamente ele estava querendo salvar a sua irmã, que já estava fadada à própria morte. Claro, vale deixar um adendo aqui, que pode ser que ela não tenha morrido ainda de fato, e que eles consigam fazer uma separação do espírito amaldiçoado do corpo da própria Tsumiki. Mas essa possibilidade é muito pequena ainda. E bom, gente, continuando o capítulo, o Itadori começa a pensar dentro da sua mente que agora tá tudo resolvido, a Tsumiki vai conseguir sair do jogo do abate, um pouquinho antes dela colocar aquela regra. E é então que o Itadori começa a pensar, poxa, agora vai estar tudo resolvido. Depois é só a Anjo tirar o Tsukuna de mim, se eu morrer, morreu e já era, mas com o Gojo aqui, tudo vai ser resolvido. E tudo isso poderia ter sido resolvido e nada disso aconteceria se lá no começo ele se desvinculasse do Megumi e tivesse desaparecido da vida deles. Mas o Itadori, como ele estava sem um objetivo exatamente na sua vida, ele fica feliz que o Gojo e o Megumi deram um propósito para ele continuar vivendo. Porque se tivesse mais do que isso, bom, parece que não tinha um motivo. O Itadori não tinha um motivo de fato para viver, além do que ele mesmo ouviu do seu avô,
escolheu, que era morrer cercado de outras pessoas. E é então que a gente vai para aquela parte onde ela adiciona a regra de entrada e saída das colônias livremente. O Kogane aprova e todo mundo fica em choque, falando: quem é você de verdade? O que tá acontecendo e tudo mais. E aí a Tsumiki, com aquela risada estilo Sukuna e até mesmo do Mahito, fala assim: eu sou a sua irmãzona, ó, eu sou sua irmãzinha tá aqui dando risada, como se o Megumi na verdade fosse um palhaço. E isso nos remete bastante, graças ao Bruno Oliveira, eu me lembrei disso, o que o Reg disse pra ele, que era pra se entregar à mercê do destino e morrer como um palhaço, já que ele tinha conseguido matar o Reg. Até porque todos aqueles feiticeiros Jujutsu são engrenagens para aquele mundo funcionar. E essas engrenagens funcionaram exatamente como as maldições queriam. E é então que nós somos lembrados sobre os espíritos amaldiçoados encarnados como o Sukuna, o Chozo, até mesmo o Hajime, que eles entram num corpo de uma pessoa que está lá no Japão atualmente, pegam esse corpo, se habituam facilmente à era moderna. E outro detalhe é, eles acessam as memórias do seu portador. E pelo que é dito pra gente, assim como o Chozo, ele agora existe, e aquele ser humano que teve inserido dentro de si os fetos amaldiçoados, da mesma forma, esses objetos que o Kenjaku trouxe para essas maldições despertas, que acabam despertando ali, eles funcionam de forma a matar a alma que estava ali dentro e possuir aquele corpo como se fosse seu. E ao acessar também as memórias, eles podem até mesmo fingir que são aquela pessoa, né, para poder entender mais ou menos a localização, onde ela está, quem que é, na verdade. E com isso, o Yorozu, que é o espírito amaldiçoado que está dentro da Tsumiki, ele conseguiu enganar o Fujiguro. Porém, o Fujiguro, por estar com tantas coisas na cabeça, ele acabou não conseguindo reparar em alguns trejeitos que nunca seriam da sua irmã. Porque mesmo que o cara consiga imitar os trejeitos, graças às memórias, ele não consegue fazer fielmente. Por quê? Porque não é o original. É aquela nossa batalha entre a cópia e o original. O original sempre vai se sobressair à cópia por ele ser o original. Pelo menos na maioria dos conceitos que nos são abordados. Então, acontecendo isso, o Megumi começa a se perguntar por que ele não imaginou que a sua irmã já estaria morta e ela seria usada contra ele. Porque nós temos duas diferenças, né? Nós temos o Higuruma, por exemplo, que são os feiticeiros que entraram no jogo do abate e ganharam uma habilidade, uma técnica amaldiçoada que anteriormente eles não tinham, assim como o Takaba também. E temos feiticeiros como o Hajime, que é um cara que encarnou de alguns outros anos atrás. E é então que o Yorozu fica ali brincando, o Megumi fica totalmente desesperado porque ele não vai conseguir matar a sua irmã enquanto estiver ali naquele corpo. E é então que ele pergunta: pô, mas por que agora, né? Por que agora? E aí ele fala assim: pô, por que eu ia desperdiçar 100 pontos ganhados de graça? Foram vocês que me contaram tudo sobre o jogo do abate, sobre o Gojo, sobre todo mundo. Vocês que vacilaram. E assim, a gente forma mais uma vez um mundo Jujutsu. Um mundo onde as mentiras são o que habitam no ser desses lutadores. Se eles não mentirem, até mesmo sobre suas técnicas amaldiçoadas, habilidades e tudo, eles não podem vencer essas batalhas. Então, essa parte da mentira, enganação, faz parte. O Megumi, ele foi inocente. E assim como o Itadori também foi inocente, que ele seria o mocinho, que ele seria o bonzinho, que ele conseguiria ajudar todo mundo, que ele faria todo o necessário, não adiantou de nada. Porque naquele mundo, ou você é um biruta das ideias, ou você nem entra. Vocês se lembram da primeira conversa com o Itadori, do diretor Yaga? Porque aquele mundo é daquele jeito. Ou você se habitua àquilo, ou você se corrompe àquilo, ou então realmente você morre como um palhaço. E é então que a primeira luta que o Yorozu quer ter é contra o Sukuna, e ele já sabe que é o Sukuna que está ali com o Itadori, porque todo mundo ali passou as informações. E é então que ele fala assim: ó, como minha primeira luta eu quero o Sukuna, eu vou escolher também o lugar. Então, ó, vou estar te esperando. Então se ativam algumas asas ali de mariposa, borboleta, inseto, sei lá. Ela vai voando com a energia amaldiçoada e vai embora. E tem um outro quadro que eu achei bem interessante, e aí a gente tem que aguardar primeiramente a tradução oficial, porque essa daqui ainda é a prévia. Porque a Tsumiki disse o seguinte: você quer escolher o lugar onde você quer lutar, não é? E isso parecia ser uma pergunta direcionada para o Sukuna, mas quem nos mostra na imagem é o Megumi assustado. E isso eu achei um ponto interessante porque na tradução do Bruno Oliveira lá do Facebook, ela tá diferente. Ela tá como se ela estivesse falando: eu quero escolher o lugar onde vou lutar. Então aí também tem um ponto importante. E então, ao mesmo tempo que o Yorozu quer lutar contra o Sukuna, eu ainda teorizo que ele seja o Game Master do jogo do abate, por ele ter aparecido exatamente no lugar onde estava o Megumi. Mas isso é
apenas uma possibilidade. E é aí que o capítulo vai virar a gente de cabeça para baixo, porque a Anjo, juntamente com o Itadori, sai correndo atrás ali da Tsumiki, só que o Sukuna nesse momento entoa a palavra extensão. Extensão, encantamento, encanto, tanto faz a palavra que você quiser utilizar, porque é aquela palavra onde o Sukuna, na hora que quisesse, ele tomaria por 1 minuto o corpo do Itadori. Nesse 1 minuto, ele não poderia ferir ninguém. E é aí que tá mais um erro dos nossos protagonistas, de se importarem mais com as outras pessoas do que de si mesmo. E pra quem não se lembra desse acordo, ele tá lá desde o comecinho. O Itadori, ele não tem memórias disso, porque no voto que ele fez com o Sukuna, ele perderia a memória acerca desse voto, ele não saberia que ele fez esse voto, e o Sukuna tomaria o corpo dele a hora que ele quisesse, utilizando essa palavra, e ficaria 1 minuto sem ferir ninguém. Só que quando o Sukuna se referiu a esse ninguém, na cabeça do Itadori, automaticamente ele entendeu ninguém de pessoas, mas não de si mesmo. E esse foi o erro, se importar mais com os outros do que de si mesmo. Às vezes, a gente precisa, às vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, nós precisamos ser um pouco, entre aspas, egoístas, nos importarmos mais com nós mesmos. E isso nos mostra em Jujutsu Kaisen, através desses protagonistas, que eles sempre acabam falhando. Aquele pinguinho de bondade não pode existir no mundo Jujutsu, porque ele sempre será carregado de receios e fará com que as pessoas que têm esse modo de vida acabem sempre morrendo, porque o vilão sempre ganha numa dessa. Até porque o vilão, na verdade, ele é livre pra fazer tudo. Já a pessoa que tem ali uma ética, uma moral, esse tipo de coisa, sempre acaba falhando. É nesse momento que o Sukuna assume o corpo, ele não chega a machucar ali a Anjo, então ele não quebrou o voto, porque ele só desmaia ela, não machucou nem nada, só desmaiou. O Sukuna dá aquela super olhada em cima do Megumi e ele vai fazer uma aposta, porque quando ele fez esse voto, ele não sabia se isso ia funcionar ou não, e quebrando o voto, voltaria o Itadori para o corpo. Mas é então que ele utiliza a energia amaldiçoada no seu próprio dedo, meio que queimando o dedo e depois arrancando o dedo. E quando ele arranca, ele percebe que não foi quebrado o voto, ou seja, o voto dele foi feito para que protegesse todas as pessoas, exceto o Itadori. E nisso, aquela risada absurda do Sukuna falando: tá lascado, esse moleque é um otário. E é então que, se aproveitando do Megumi, que ia tentar convocar o Mahoraga mais uma vez, o Sukuna segura ele, impede os seus gestos de mão, pega aquele dedo que ele arrancou do próprio Itadori, porque é considerado como se fosse um dedo do próprio Sukuna, enfia na boca do Megumi, faz ele engolir. E aquela tela assim, tipo, não só amaldiçoada, mas um negócio assim, tipo, muito louco, assim, que o Geji Akutami fez, da cara do Megumi, ficou insano. E é então que ele assume o corpo do Megumi e diz ali pro Itadori: eu não disse pra você que eu ia te mostrar alguma coisinha bem interessante, Itadori? E é então que ele assume o corpo do Megumi. Nós terminamos com o capítulo com o Itadori totalmente em choque, sem saber o que fazer. Depois de Nanamin, depois de Nobara, depois de Chozo, Yuki, todo mundo, sempre acontece alguma cagada com o Itadori. Mas não é porque o Itadori fez algo de errado, mas sim porque ele viveu pelos meios errados em um mundo de maldição. E gente, olhem só o detalhe. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é algo que eu vi lá no grupo do Jujutsu Kaisen BR, onde alguns estavam questionando se o Sukuna teria os poderes do Megumi, e se esse seria o objetivo do Sukuna desde o começo da obra, além de trazer aqui alguns foreshadowings graças ao pessoal lá do grupo também, como o Bruno, a Andriele, entre outras pessoas, tá bom? Então, o primeiro detalhe é: o Sukuna, ele pode ter os poderes do Megumi? Pelo menos até o momento, não. E por que não? Porque o Sukuna, ele não tem o mesmo poder do Kenjaku. O Kenjaku, quando ele pega o seu poder naturalmente, é possuir o corpo e possuir as técnicas desse corpo. Já o Sukuna, se ele sabe burlar isso ou não, a gente não sabe, mas até o momento isso não é possível, e talvez ele só consiga utilizar sua energia amaldiçoada lá de fogo e ao mesmo tempo o seu corte e filete lá de ficar cortando um monte de coisa. Então não, o Sukuna provavelmente não estava atrás da técnica das 10 sombras, provavelmente, tá? Mas talvez ele estava atrás do Megumi porque ele sabe que seria um corpo propício para ele sair do Itadori, que é um cara que consegue evitar com que ele haja livremente naquele mundo, e quando o Megumi estivesse pronto, ele poderia possuir o seu corpo. E esse foi o momento exato, quando a Tsumiki apareceu. Talvez a Tsumiki fosse o sinal para o Sukuna, dentro dos preparativos da Uraume, que está aliada ao Kenjaku. Então eles sabem mais ou menos o plano como que funciona. Por isso, aquele foi
foi o sinal para que o Sukuna voltasse a lutar. Talvez até mesmo o Yorozu seja uma pessoa que o Sukuna costumava lutar no seu passado, e por isso que ele disse que seria o seu primeiro oponente lá para começar a lutar. Até porque, gente, quem é que quer lutar com o Sukuna sabendo que ele é o rei das maldições? Ou será que ainda na época tinha pessoas que conseguiam fazer alguma brincadeirinha pelo menos com o Sukuna para divertir ele? Bom, isso são tudo possibilidades. Mas o que ele queria com o corpo do Megumi no final das contas era ter alguém onde ele poderia agir livremente e simplesmente acabar com a alma do Megumi de lá de dentro. E isso, claro, é uma possibilidade que a gente pode ver nos próximos capítulos, e essa pode ter sido a morte do Megumi. E assim como aquela praga que foi jogada pelo Reg, ele morreu realmente como um palhaço, e como um outro personagem de um outro mangá, morreu virgem. É claro, se isso tudo se confirmar. Outro detalhe é que o Sukuna ainda deve habitar ali em alguma parte do Itadori, porque ele só arrancou um dedo e foi pro Megumi, o que nos dá a entender que ainda tem 14 dedos dentro do Itadori. E aqui vão alguns foreshadowing sobre essas coisas que aconteceram. Tem algumas imagens, ilustrações especiais que o Gege Akutami tinha feito com o Megumi, como vou estar mostrando aí pra vocês, e as mãos do Sukuna bem no pescoço do Megumi. Outro detalhe é, segundo mencionado no fanbook, se eu não estou enganado, ou no próprio mangá em algum momento, agora eu não lembro o momento exato, mas o Gojo, ele iria lutar contra o Megumi, eles seriam como se fossem, entre aspas, rivais, mas não porque seria o corpo do Megumi, mas agora nós temos a confirmação que seria o corpo do Sukuna. Outra coisa que nós temos são algumas artes do Gege Akutami, onde nós temos ali vários personagens lado a lado que devem batalhar, e quem está ao lado do Gojo é o próprio Megumi, enquanto o Itadori está contra o Sukuna e o Suguru Geto, que na verdade é o Kenjaku, está contra o Okotsu Yuta. Isso parece ser um foreshadowing que essas lutas vão acontecer, e isso nos mostra que a gente está mais perto de ver o Gojo logo em cena. Por quê? Porque o Sukuna não vai querer que ele fique preso eternamente. O Sukuna vai querer que o Gojo fique livre, ou para matá-lo ou para lutar contra ele. Eu acredito que pela narrativa do Gege Akutami é muito mais fácil o Gojo perder essa batalha, porém a gente não sabe para onde que o autor vai nos levar. E o que me leva a pensar um pouquinho mais à frente na obra é que o Itadori no final ele vai ficar vivo, mas vai ficar vivo sem ninguém. Enquanto o seu avô pediu para ele morrer e tem um monte de pessoa ao redor dele, pelo menos, que várias pessoas estivessem o cercando que gostassem dele, na verdade ele é o único que pode ficar vivo e acabar de vez sozinho nesse mundo Jujutsu, mesmo que no final eles consigam de fato derrotar o Sukuna. Gente, achei um capítulo super impactante, super interessante, tem muitas teorias que a gente pode trazer pra cá, mas foi bombástico. Eu adorei todas as cenas, essa virada foi insana, e pra mim o jogo do Abate, ele tava bom, mas não tava no nível de Shibuya, só que agora é nível Shibuya pra cima. Esses acontecimentos eram o que a gente esperava para que o mangá desse aquele up ainda maior do que foi Shibuya, porque agora promete ter o caos totalmente instaurado. Mesmo que o Gojo venha sair do cubo mágico, os nossos mocinhos estão em completo apuros. Por isso quero saber o comentário de vocês, o que acharam desse capítulo, e aguarda aí o comentário. Já comentou? Não comentou ainda? Bom, comenta aí embaixo, não esquece aí de se inscrever no canal, ficar aí no canal pra gente acompanhar mais Jujutsu Kaisen, tá bom? Mano, o Jô tá vazando, até uma próxima, um beijo no coração, fui, valeu!